no Tempo e Dinheiro, nesta quarta-feira de cinzas, uma semana mais curta, mas com uma preocupação muito grande para quem está no campo, principalmente na fase final da soja, colheita, lógico, desenvolvimento e também na implantação de lavouras de milho, além da colheita em lavouras que já estão praticamente finalizadas. Mas toda essa situação se refere a um problema mais sério, que inclusive na primeira edição do Tempo e Dinheiro nós relatamos. O João Batista Olive conversou com o Dr. Bruno Arroio, que é da agrobiológica, sobre as pragas que estão cada vez mais frequentes e de uma forma intensa, principalmente com a mosca branca nas lavouras no sul do Brasil. E é sobre esse assunto, detalhando aquilo que pode ser feito, se é que algo pode ser feito nesta altura do campeonato, já que a infestação é muito grande, principalmente com mosca branca, nós vamos até Alfenas, em Minas Gerais. Nós vamos conversar com o Dr. Bruno Arroio, da agrobiológica, que está conosco. Antes de mais nada, prazer em tê-lo aqui no Tempo e Dinheiro, Dr. Bruno. Olá, Sérgio. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. A satisfação é minha. Bom, nós relatamos essa safra, por dizer assim, de problemas, principalmente com as pragas. A começar pela ferrugem e agora pela mosca branca, né? Realmente os cuidados devem ser redobrados, os custos cada vez mais elevados. Vamos começar pela ferrugem, que tem atingido muitas lavouras de soja no sul, região sudeste aqui do Brasil. Há um controle, há como controlar? O que pode ser feito, doutor Bruno? Justamente, Sérgio. Hoje a condição da ferrugem ela está propícia, né, a campo para ser disseminada e ser relatada cada vez mais cedo. Nós tivemos alguns focos, né, identificados em algumas regiões e isso trouxe uma preocupação aí em todo o cenário, principalmente o sul, que está tendo aí em alguns locais uma condição de umidade que favorece o cenário da doença. Quando nós falamos hoje em manejo de ferrugem, pensando em alternativas biológicas, é algo que as empresas elas estão cada vez mais investindo para ter aí o seu portfólio. Hoje o que nós temos visto são algumas bactérias se destacando, principalmente bactérias do gênero Bacillus com determinados potenciais de manejo de doenças. Hoje já mais avançado para as doenças de final de ciclo, como as DFCs, antracnoses, e avançando também para esse cenário de ferrugem. Mas há ainda, vamos dizer assim, alguns pilares, algumas respostas para ser um posicionamento cada vez mais efetivo junto com os químicos. Essa é a grande preocupação e interesse das indústrias de biológico. Por quê? Cada vez mais nós temos tido o intervalo das entradas de fungicidas químicos mais estreitas, as eficiências dessas moléculas sendo perdidas de uma maneira muito rápida e o biológico podendo entrar aí de maneira associada, né, para prevalecer com que essas moléculas também fiquem aí ativas e funcionando por um período maior, otimizando o resultado ao produtor. Bom, deveria ser, nesse caso, a associação entre biológico e químico. Agora, como é e qual é a dose certa? Como é que o produtor, é lógico, com o apoio do engenheiro agrônomo, ele pode tomar essa decisão? Mais biológico, mais químico ou a junção dos dois? Hoje o caminho é o manejo integrado, é trabalhar em conjunto cada vez mais dessas ferramentas. E nós sabemos que para a condição aí, tanto de doenças, mas para outras pragas, há outras ferramentas em volta disso. Eu costumo dizer que o monitoramento ele é fundamental. Então, muitas das vezes o produtor ele pode fazer a identificação de quando o alvo chega para iniciar esse manejo. E aí sim fazer o uso adequado. Quando nós falamos de dose, por exemplo, de biológico, dessas ferramentas, ela vai do organismo que a empresa está trabalhando. Então, quando nós falamos aí dessa bactéria do gênero Bacillus, por exemplo, nós temos várias espécies que podem se encaixar nesse manejo, como um Bacillus amyloliquefaciens, um Bacillus pumilus, um Bacillus subtilis. Então, você tem um universo aí de micro-organismos que podem trabalhar em favor. E a resposta de dose ela vai muito da pesquisa e às vezes até mesmo da cepa que aquela empresa trabalha. Bom, doutor Bruno, antes, lógico, de falarmos a respeito disso, o produtor bem sabe, a gente está só resgatando algumas informações, lógico, essas importantes esclarecimentos, essas importantes dicas do doutor Bruno Arroio conosco aqui da Agrobiológica, né, falando como a situação é tão grave nesse momento. É lógico que a ferrugem aparece em toda a safra pelas condições climáticas. Nessa safra, houve algum diferencial para que
tivesse exatamente um aumento da infestação do ferrugem ou da ferrugem nesse sentido, porque primeiro nós tivemos uma seca extrema, depois a chuva, novamente a seca, e em algumas condições aí muito vento em algumas áreas. Tudo isso favorece ao aparecimento e até mesmo a expansão da doença, da ferrugem, pelas lavouras que vão atingindo outros estados além da região sul, doutor Bruno? Favorecem, Sérgio, não só a região sul. É porque a região sul ela teve um clima mais propenso, principalmente no início da safra, por conta da alta umidade que estava tendo. Mas se nós pegarmos os sistemas de monitoramento de ferrugem, nós tivemos alguns focos até no centro-norte de uma maneira cedo. Por quê? Porque nós tivemos uma condição da safra anterior que favoreceu ter plantas involuntárias, esticar um pouco mais aquela safra, e isso fez com que inóculos, né, permanecessem nessa área. Atrelado a essas condições de determinadas condições de vento e ambientais, favorecer a disseminação desse patógeno em algumas áreas. Então, foi muito assim, não teve uma homogeneidade, vamos dizer assim. Nós tivemos, em alguns cenários, a doença chegando mais cedo, outros não havendo uma condição e ela se estabelecendo um pouco mais tardiamente. Mas, com toda certeza, é uma doença que nos traz uma preocupação muito grande e desde o ano passado, em algumas regiões, ela já teve uma presença marcante na nossa safra. Bom, nós tivemos aí alguns casos, no estado do Mato Grosso, por exemplo, a antecipação do plantio. Em alguns outros, a questão da janela foi apertada em função do clima. E, lógico, tudo isso exige atenção do produtor e também um custo mais elevado, né? Porque as aplicações foram praticamente intensas em alguns casos e até ultrapassaram a média da safra anterior. É isso, doutor Bruno? Sim, esse cenário de ferrugem o ano passado já trouxe um alerta. O produtor, em algumas regiões, não estava tendo essa incidência tão forte da doença e o ano passado já nos trouxe esse alerta. Esse ano, essas regiões com plantios mais tardios, aumentando janela, trouxe novamente essa necessidade de ficarmos atentos. Temos que também falar, né, Sérgio, que em alguns locais, além da ferrugem, nós temos tido os casos das anomalias, seja elas de quebramento de haste, seja as anomalias de vagem. O que isso fez com que o produtor redobrasse a necessidade de, muitas vezes, entrar com uma intervenção a mais desses fungicidas para minimizar a presença desses patógenos. Bom, e aí, lógico, quando a gente fala nessa questão do manejo, algo a ser feito antes que a ferrugem se estabeleça ou é só o controle realmente, porque nós não temos algo efetivo a ser feito, porque ela se propaga pelo vento, pelo ar, né, vai se espalhando por outras regiões. Algo a ser feito além da observação e do manejo pré e durante o desenvolvimento da lavoura, no caso aí da soja, doutor Bruno? Acredito que hoje as táticas elas estão já bem estabelecidas, sabe, Sérgio? Hoje, pensando em ferrugem exclusivamente, nós temos que verificar a chegada desse patógeno na área. Feita a identificação, aí sim, fazer aí as recomendações das empresas conforme o portfólio que é utilizado. O que nós podemos fazer para mitigar o complexo de doenças como um todo é fazer hoje o que já é feito, né, a entrada no vegetativo, do chamada entrada do zero, né, do V0, ali por volta de 30, 35 dias, porque há alguns patógenos que você tem ali nos restos culturais. Então, você já trabalhar com essa aplicação minimiza o potencial de outros patógenos, né, como as antracnoses, as manchas, as doenças de final de ciclo, de também trazerem um prejuízo grande. E é nesse cenário que as ferramentas biológicas, principalmente bacilos, estão contribuindo e muito no manejo do produtor como uma ferramenta multissítio. Bom, e é lógico, não sei se o Gleidson já tem aquela imagem que a gente possa colocar, mostrando exatamente o que está acontecendo, essa infestação. Inclusive foi mostrado com destaque a infestação na soja, na hora que está passando a máquina. Impressionante que a mosca branca ela fica grudada praticamente em todo o equipamento, né? Tanto é que isso tem sido um problema muito sério. Tanto é que esse vídeo chamou muito a atenção, eu repito aqui para que todos possam observar e gostaria do seu comentário, esse criatório de mosca branca, como a gente considerou, num pivô, lá em Sertaneja do Norte. Quem mandou isso foi o produtor, o Douglas Gianetta. Dá uma olhadinha nessas imagens. Solta aí, Gleidson.
Aí, né? Mosca branca realmente em uma quantidade impressionante, né? Uma outra praga que essa deve ser considerada e até mesmo levar em consideração outros problemas que ela pode trazer, além dos prejuízos com a planta, né? Com a lavoura como um todo, não é isso, doutor Bruno? Sim, Sérgio, este ano, com toda certeza, a praga que nos trouxe maior problemática em termos de controle tem sido a mosca branca, por hora. Nós tivemos algumas outras pragas aí que ocorreram no decorrer da soja e estão ocorrendo ainda, mas a mosca branca ela teve um surto populacional que há tempos nós não víamos na cultura da soja em algumas regiões. Esse cenário mostra a realidade de muitos locais, e não só em áreas agricultáveis. Há relatos das pessoas nas cidades também que em alguns locais há presença de infestações também nessas áreas urbanas. E o que nós vemos aí nessas imagens, elas trazem o cenário de quê? De que uma área que tem um microclima favorável, então nós estamos com temperaturas altas, isso favorece a praga, e uma área de pivô, você tem um microclima ali favorável para a praga se multiplicar. E nesse cenário mostra justamente que há uma lavoura com uma alta pressão, também pode ter sofrido ali com migrações ao redor de áreas que já estão sendo colhidas, mas quando a mosca branca ela completa o ciclo e nós temos ali diversos estágios dela, o manejo fica muito mais complicado. E é por isso que nós temos que entrar com outras alternativas de controle, não só o químico, porque nós vamos desregulando o ambiente, fazendo com que essa praga fique ainda mais difícil controlar. E quando você vem com as ferramentas biológicas, por exemplo, você pode ter um upgrade, pode ter um aumento de resposta no controle dessas pragas, fazendo manejo integrado de pragas. Bom, é exatamente nessa questão do controle. Gostaria de saber, primeiro, o que poderia ter sido feito, se é que algo poderia ser feito para evitar esse tipo de infestação? O que o produtor poderia, né, contribuir no caso, porque a mosca branca não vai só causar problemas ali para a planta, né? Ela não vai ser sugadora apenas da planta, mas ela se alastra, inclusive, pelas regiões aí, pelas áreas urbanas, né? Causa outros problemas, inclusive eu gostaria que comentasse a respeito, doutor Bruno. O produtor, o que ele poderia ter sido, ou poderia fazer? Há um controle prévio no manejo, depois de uma lavoura, depois de uma cultura, antes da soja? O que ele poderia ter feito nesse caso? Sim, hoje quando nós falamos em mosca branca, é importante o produtor ele se atentar e monitorar a área. Por quê? É indicado iniciar o manejo quando nós temos em torno de 5 ninfas por folíolo da planta. Então, fazer a identificação dessa população inicial é importante para já trabalhar com a população baixa e evitar esses picos populacionais que aí, para se fazer o controle, é muito mais difícil. Após essa identificação dessa população, então iniciar o controle e ir fazendo esse acompanhamento. Se necessário, ter entradas aí quase semanais para você interromper o ciclo dela. É importante também entender como que estão as áreas ao redor, porque como um inseto que tem capacidade de migrar, se áreas que já estejam finalizando o ciclo em volta, porventura estejam também com pressão e não estejam sendo controladas, essa praga ela tende a migrar para essas áreas que estão um pouco mais novas. E aí ela pode ocasionar os danos como a transmissão de viroses e causar a fumagina, que isso vai causar aquela manchinha mais escurinha na folha, que vai atrapalhar a fotossíntese e isso vai tirar, consequentemente, percas em termos de produtividade ao produtor. Ou seja, a mosca branca, além de acabar ali, causar os problemas, danos à planta, ela também é uma vetora de outras doenças, de outros vírus. É isso, doutor? Sim, sim, é um inseto vetor e por isso a preocupação que nós temos neste momento agora, porque nós estamos com altas pressões e nós temos culturas sendo plantadas na sequência dessa soja em algumas localidades, como no caso o milho, né, que nós temos até rodou hoje cedo um vídeo de uma lavoura de milho no Paraná com pressão também de mosca branca, o que para nós não é comum e nós não temos a real dimensão de quão isso pode trazer de prejuízo hoje para a cultura, porque ela não é uma praga econômica, né, de importância econômica para essa cultura, mas para outras culturas sim, como no caso do feijão, que algumas áreas nós sabemos que vem um feijão na sequência e aí sim uma transmissora de viroses muito forte, né, a mosca branca, em outras culturas como o algodão e os cultivos de HF. Agora, há alguma diferença entre a mosca da soja e a mosca branca que atinge o milho? São iguais, semelhantes?
ou tem algumas diferenças básicas? As duas são uma praga, né? Realmente tiram o sono do produtor, né? Mas alguma diferença entre elas, doutor? Hoje o que nós temos de diferença da mosca branca são alguns biótipos. O que nós temos hoje relatado em soja mais frequente é do biótipo B, e é uma extremamente agressiva. Nós temos os relatos, né, de outros biótipos, por exemplo, no tomate, mas muito possivelmente essa que está na soja, migrando para o milho, depois estará no feijão, no algodão, são a mosca branca do mesmo biótipo, no caso a raça B. Bom, e o controle? Como é que é feito? Biológico, químico? Como é que pode ser feito de uma maneira mais efetiva? Não tem segredo, é justamente identificar o momento que a praga chega e iniciar o controle. O produtor hoje, com toda certeza, ele é ainda mais acostumado com as ferramentas químicas. É válido nós salientarmos que em algumas localidades, essas ferramentas que o produtor está buscando, ele não tem encontrado. Há algumas moléculas que estão em falta hoje no mercado em algumas praças. E as ferramentas biológicas entrando nesse manejo para otimizar. Então, hoje nós temos alguns fungos, principalmente, como Bovéria baciana e Isaria fumosa-rosa, que foi reclassificada como Cordyceps, que entram muito bem no manejo desse inseto, no caso da mosca branca, e que podem trazer um resultado ainda melhor ao produtor, principalmente quando associado. Então, hoje, o biológico ele não entra, vamos dizer assim, para competir com o químico. Ele entra como uma ferramenta auxiliar. Em alguns cenários, o produtor já conhece mais a ferramenta, ele sabe quando, às vezes, ele consegue tirar o químico da jogada. Mas o conceito é integrar as ferramentas, trabalhar com o manejo integrado de pragas para otimizar o resultado e nós temos uma rentabilidade lá na frente para o produtor. O que chamou a atenção, inclusive, queria a sua confirmação exato, dessa questão da falta de alguns produtos. O mercado está sendo demandado ou não havia uma quantidade suficiente para aquilo que, teoricamente, seria o mínimo, né, para poder fazer esse combate? Não se esperava uma procura muito grande ou não? Esse ano, toda a movimentação das commodities deixou o mercado um pouco instável, principalmente o mercado da distribuição. Então, haviam revendas que estavam com estoques altos e precisavam equalizar isso, e o produtor também um pouco arredio de fazer compras antecipadas, dado a queda de algumas commodities, como a própria soja. Então, quando ele precisou ir ao mercado, não foi feito um planejamento da indústria como um todo para se ter esses produtos na prateleira, a pronto uso. E aí até você esperar vir uma base de matéria-prima da China, por exemplo, e você abastecer o mercado, demanda um tempo. Então houve uma falta de planejamento e de previsibilidade de que o cenário poderia chegar aonde chegou. Bom, e de alguma forma nós temos também, não só essa questão toda, né, que vai ser uma safra com desafios para controle dessas pragas, o custo mais elevado, certamente uma queda nos preços das commodities. Aí é lógico que a soja é uma delas, principalmente com essa oscilação, né, nessa fase feriadão na China, né, ano novo lunar chinês, soja abaixo dos 12, oscilando um pouquinho. É lógico que a gente tem aí esse desafio, não só com mosca branca, não só com a questão toda voltada à ferrugem, mas principalmente também aquela que é velha conhecida, né, que é a lagarta e também o percevejo. Outras pragas também, não, doutor? Justamente, esse ano, o ano de El Niño, nós tivemos ondas de calor e temperaturas mais altas. E isso é um cenário extremamente favorável para as pragas, porque elas têm a sua condição biológica regulada pela temperatura, em graus dias. Então, a presença de pragas mais significativas esse ano, principalmente no centro-norte do país, é uma realidade. Então, além de mosca branca na soja, nós tivemos alguns relatos de trips, nós tivemos alguns relatos de ácaro, uma pressão forte de percevejo, principalmente de percevejo marrom, mas agora já mais ao final do ciclo, o percevejo barriga verde, e a questão, né, de lagartas, principalmente do complexo Spodoptera, onde nós já sabemos que as tecnologias BTs não seguram esse gênero de praga. Então aí a necessidade de você fazer um manejo muito bem feito também, verificando a intensidade dessa população. Bom, e fora, lógico, a cigarrinha que também faz, né, bate ponto também nas lavouras, em boa parte do país, né? É outro problema e outro controle que deve ser muito bem acompanhado pelo produtor. E aquela pergunta, né, doutor, reforçando, né, essa questão toda.
controle para todas essas pragas, né? É só químico, é biológico, ou o controle é tanto biológico quanto químico, associação dos dois? Eu reforço isso até porque há necessidade de que o produtor fique bem atento a essas questões, né? Ah, não, só vou usar o químico. Né? Não, o biológico, importante sim, mas tem que fazer um consórcio com o químico. Dá para poder fazer uma associação dos dois? É o mais indicado nesses casos ou não? Há a possibilidade, sim, da associação. Lembrando que quando nós trabalhamos, principalmente com fungicidas, é importante o produtor conversar com a empresa de biológico para verificar a compatibilidade daquele micro-organismo com esse fungicida. Mas, quando nós falamos em inseticidas, principalmente, alguns herbicidas, a taxa de compatibilidade ela é extremamente alta, até mesmo de fungos benéficos ao ambiente. Então, há sim a possibilidade de nós trabalharmos com as ferramentas integradas, fazendo manejo integrado de pragas e doenças. Esse é o cenário. E bem como você comentou, Sérgio, a cigarrinha do milho é uma grande problemática hoje para a nossa agricultura. Nós estamos vindo nessa safra com um relato de populações extremamente altas já no início. E está aí uma praga que não tem segredo para manejar ela. O produtor ele vai ter que fazer um manejo associado de várias ferramentas, desde o monitoramento, pensar em fazer um manejo de tratamento de semente bom, estabelecer um manejo químico mais biológico ali no vegetativo e entrada do reprodutivo, monitorar com armadilhas amarelas a pressão, a chegada dessa praga, fazer o uso de híbridos que sejam mais tolerantes. Então, há uma série de condições, pensando em cigarrinha do milho, que o produtor ele deve se atentar para que lá na frente ele não tenha os danos ocasionados por essa praga, que podem acometer a cultura em até 70%. Bom, é lógico que para cada praga um horário diferente também de pulverização ou não, doutor? Olha, no caso da cigarrinha do milho, por conta da característica da biologia dela, os horários mais ao final da tarde e à noite são melhores. Por quê? É um horário que ela fica mais exposta. Então, quando nós trabalhamos, principalmente com os fungos, no manejo da cigarrinha, pensando de maneira biológica, ela está mais exposta por esses fungos agirem em contato. Então, são horários mais propícios para que você atinja o alvo e tenha um resultado ainda mais satisfatório. Tá certo. Doutor Bruno Arroio, quer deixar mais alguma informação, mais alguma orientação, além dessas que passou para os nossos produtores que nos acompanham aqui, prestigiam no Tempo e Dinheiro, mais algum detalhe? Lógico que a gente vai estar perturbando aí, à medida de que apareça algo nesse sentido, para poder dar esse toque, dar essa informação para o produtor. A gente vai estar te consultando aí nesse sentido. Alguma dica final para a nossa participação hoje aqui? Para nós, é sempre uma satisfação poder ajudar o produtor com as tomadas de decisões e as informações, principalmente no que tange as ferramentas biológicas, que é um nicho que vem crescendo muito e que muitos produtores ainda desconhecem essas ferramentas. Então, a mensagem final é dizer para o produtor que procure sim essas ferramentas, procure empresas que possuem um corpo técnico, produtos registrados junto ao Ministério, para que você tenha a seguridade do que você vai aplicar. Esse é o primeiro passo a ser dado. E o último recado, Sérgio, é mostrar para o produtor a importância dessas ferramentas hoje. Desde o solo, que é a nossa base, né, de cultivo. Então, pensando em doenças de solo, você tem boas ferramentas, como no caso os tricodermas e alguns outros bacilos. O manejo de nematóides, que é uma praga silenciosa, que muitas vezes o produtor vai ver quando a cultura já está instalada. Hoje, em muitas culturas, o biológico já é mais usado do que o químico. Então, o manejo de solo também é algo muito importante. E outras ferramentas que nós falamos aqui, né, para as pragas de parte aérea e para as doenças. Então, será sempre uma satisfação poder levar informação aos nossos produtores para que cada vez mais eles conheçam as ferramentas para otimizar o controle e otimizar a rentabilidade dos cultivos e da lavoura dele. Bruno Arroio, engenheiro agrônomo, diretor da Agrobiológica, conosco aqui nessas informações e esclarecimentos. Foi um prazer. Até uma próxima. Prazer foi meu, Sérgio, e a todos que estão nos acompanhando. Estamos à disposição. Viva o nosso agro, viva o Brasil e até a próxima. E vamos em frente. Um abraço, obrigado. Bom, e a todos que estiveram conosco, nosso muito obrigado. Essas informações estarão disponíveis para que você possa resgatar, acompanhar detalhes e fazer contato, inclusive, com o Dr. Bruno Arroio, que sempre está conosco nas edições do Tempo e Dinheiro. A todos, meu muito obrigado. E não esqueça de deixar aquele like,
né, nos canais oficiais aí do Tempo e Dinheiro, né, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever e avisar os amigos que nós estamos aqui no Clube do Tempo e Dinheiro. Vá lá, passe o telefone novamente para o teu amigo, teu compadre, né, para o teu vizinho aí, que tem todas as informações aqui concentradas no Tempo e Dinheiro. Tá aí o telefone mais uma vez, 19 998132915. Vamos ampliar o clube de assinantes do Tempo e Dinheiro. Até a próxima!